Você pode fazer diferença na vida eterna de uma pessoa. Como? Se comportando como uma ovelha, se preocupando com as pessoas que estão lá fora, levando o evangelho para aquelas pessoas que estão lá fora. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para o lado, vai ver sua família. Vai olhar para o lado, vai ver seus vizinhos. Vai olhar para o lado, vai ver as pessoas com as quais você se relaciona. Boa noite, meus amados. Que igreja viva! Que igreja alegre! Eu fico muito satisfeito de poder vir em igrejas assim como a sua, não é? Porque a gente sente que Deus está presente aqui. Não é? Você também sente? Eu sinto que Deus está aqui, não é? Deus está aqui nessa alegria, não é? Nessa satisfação que a gente está aqui com todos os grupos, com todas as células. E eu queria te fazer um convite para a gente começar. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé e peça a Deus para continuar aqui. Peça a Deus para falar ao seu coração nesses próximos minutos. Tá certo? Vamos ficar de pé? Vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração aqui durante esse culto. Eu tenho muito pouco para falar para vocês, mas eu tenho certeza que Deus tem muito para falar ao seu coração. Amém? Ore então, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa igreja viva, Pai. Muito obrigado por tantas pessoas aqui, Pai. Muito obrigado por tantas células, Pai. Muito obrigado por essa visão de alcançar as pessoas, alcançar os perdidos aqui, Pai. Muito obrigado por essa igreja que se reúne. Muito obrigado por essa igreja que cuida das outras pessoas. Muito obrigado por essa igreja, Pai, que vive o evangelho, Pai. Muito obrigado por essa igreja, Pai, que faz a sua comunhão aqui, faz a sua comunhão nas casas, Pai. Muito obrigado por essa igreja que ora. Muito obrigado por essa igreja que ajuda os necessitados, Pai. E eu te peço, Pai, continua a colocar no coração aqui dessa igreja, Pai, toda essa vontade, esse desprendimento de te servir, Pai. E eu te peço mais ainda, Senhor. Faz com que essa igreja, Pai, possa, através da formação de muitos e muitos líderes aqui, possa alcançar a Vila Valqueira e possa alcançar grande parte do Rio de Janeiro para Jesus, Pai. Por isso eu te peço, abra os nossos olhos agora, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, para que em nome de Jesus, Pai, só possa falar direto ao nosso coração. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. O nosso tema aqui nessa noite está ali, paixão pelos perdidos, não é? Eu venho de uma igreja lá em Belo Horizonte, uma igreja que ficou 30 anos, essa igreja ficou com 300 membros. 10 anos subiu um pouquinho, podemos até arredondar para 40 anos aí, ficou com 300 membros. E aconteceu algo muito especial. Aconteceu que Deus falou para a nossa liderança, falou para o nosso pastor Paulo Mazzoni, que nós não deveríamos só cuidar das pessoas. Nós deveríamos também cuidar das pessoas, mas nós deveríamos ir alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E a partir disso, Deus coloca no coração da minha igreja algo que se chama paixão pelo perdido. Então a minha igreja começou a ficar apaixonada por ganhar vidas. O pastor Olívio falou aqui, olha, nós trabalhamos tanto, nós estudamos, temos uma vida tão difícil, temos um trânsito caótico aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem que arrumar tempo
para privilegiar as nossas ações em termos de alcançar novas e muitas vidas para Jesus. E isso só vai acontecer se nós ficarmos verdadeiramente apaixonados por fazer essa obra que Jesus deixou para nós. Se a gente for no dicionário, hoje não tem dicionário mais, né, gente? Hoje tem Google. Se a gente for no Google e perguntar para o Google o que é paixão, o Google vai falar para a gente assim: olha, paixão é algo que queima por dentro, é algo que te direciona a querer fazer alguma coisa, é algo que te motiva. E nós todos temos paixão, não é? Cada um de nós é apaixonado por alguma coisa. Alguns são apaixonados por dinheiro. Você conhece gente que é apaixonada por dinheiro? Por dinheiro, gente, se mata. Por dinheiro se faz amizade. Por dinheiro se perde amizade. Alguns vivem por causa do dinheiro, não é? Nós temos também, eu tenho certeza que as mulheres gostam muito de uma joia, não é? Você tem um anelzinho lá na sua casa que você guarda quando vai num casamento, uma coisa diferente assim, você coloca. E é errado isso? Não. Mas tem gente que é apaixonada pelas joias, não é? Você conhece alguma mulher que não seja apaixonada por um salão de beleza? Não é? Eu falo, olha, mulher pode entrar feia no salão, mas sair feia não sai. Não é verdade? A minha mulher tem um horário, sábado, 9 da manhã, que ela vai para o salão. E eu acho isso ótimo, porque ela sai maravilhosa de lá. Não é? Tem gente que é apaixonada por festa. Tem gente que passa madrugada nas festas, né? Gosta de festa. Mas esse aqui, alguns só são. Eu tenho certeza que vocês não são apaixonados, não é? Tem gente que é apaixonado por um tal de celular, gente. Não é? Tem gente que não aguenta ficar 40 minutos num culto aí sem dar uma conferida ali. Não é verdade? E agora está muito fácil, né? Porque aí o pastor fala e as pessoas... Não, eu tava lendo a Bíblia, né? Tem a Bíblia no celular também. Hoje o celular está tão complicando as nossas vidas que outro dia eu estava na minha casa e recebo uma mensagem da minha filha fazendo uma pergunta. Eu olhei assim e falei, eu não vi essa menina sair, ela está dentro de casa. Fui lá no quarto dela e está lá ela, ó. Eu falei, não respondo, não vou responder o que você me perguntou. Dentro de casa passa uma mensagem, um WhatsApp para mim, não é? Outro dia me contaram aí que um casal, né, está lá na cama, pronto para dormir, o marido passa o WhatsApp para a esposa, boa noite, bons sonhos. E ela do lado aqui, né? Muito obrigado, para você também. Né? Então, cuidado, hein? Cuidado aí. Tem gente que é apaixonado por um tal de futebol, não é? Gente, eu estava em São Luís do Maranhão, não é? Aí, tem uma semana, duas, não sei, eu estava em São Luís do Maranhão e o Flamengo estava disputando um título aí, não é? Aí, vocês acreditam que eu estava num congresso da Convenção Batista, reunindo lá centenas de pastores, e aí eles chegaram para mim e falaram assim, ó, vai ter um jogo 5 horas aí, esse povo vai embora, eles não vão ficar aqui não. O que nós fizemos? Eu ia dar uma palestra de manhã, outra à noite. Eu peguei, dei 2 de manhã, liberamos o povo e o povo saiu. Eu estava em São Luís, depois no domingo, eu fui numa cidade chamada Itapecuru-Mirim, 100 e tantos quilômetros lá de São Luís, 2 horas. O que eu vi? Passeata do Flamengo lá na cidade de 1.000 habitantes e tudo. O Brasil parou, não é? Por quê? Apaixonado
por futebol, não é? Tem gente que é apaixonado por carro. Eu conheço gente que vai polir o carro no fim de semana, no sábado, e compra cotonete na farmácia para passar ali no tapete, ó, para tirar a poeirinha. Tem gente que é apaixonado. Tem gente que tem um carro e não tem uma casa. Ele prefere ter o carrão, não é? Mas aí, meus amigos, sabia que tem gente que é apaixonado pela Bíblia? Sabia disso? Foi dia da Bíblia aí, eu acho que o pastor Olívio vai falar sobre isso ainda. Mas sabiam também que tem 18% dos cristãos que já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Tem gente que já leu a Bíblia pelo menos uma vez. 18% já conseguiram ler. Imagina só. Olha que coisa, não é? Qual que é a sua paixão? Não é? Qual a sua paixão? Qual é a paixão de Deus? Qual é a paixão principal de Deus? E eu queria te contar que a paixão principal de Deus está em Mateus 18:14, que Deus fala que o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. A paixão de Deus é que as pessoas sejam salvas. Essa é a grande paixão de Deus. E o que Deus fez para que isso pudesse tornar-se realidade? Deus mandou alguém, não é? Deus mandou alguém que é apaixonado por todos os povos, por todas as raças. Ele mandou alguém, que alguém é esse? Ele mandou seu filho, não é? Ele amou tanto o mundo que mandou seu filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou Jesus aqui. Por quê? Porque Ele quer que nenhum se perca. E aí Jesus vem, e a primeira vinda de Jesus, Ele declara para nós o seguinte: olha, o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e veio salvar o que estava perdido. Foi isso que Jesus veio fazer, não é? Ele já me alcançou, Ele já alcançou você, mas o sonho de Deus é que nenhum se perca, nenhum. E esse Jesus, que veio a primeira vez, ele depois de morto, ele ressuscitou, você conhece, ele ficou 40 dias com seus discípulos, preparando os seus discípulos para quê? Para que seus discípulos alcançassem as pessoas no mundo, para que aquele sonho de Deus, que nenhum se perca, se concretizasse. E o que acontece ali? Quando Jesus está subindo aos céus, esses discípulos ficam muito tristes, e esses discípulos começam a se lamentar, porque Jesus não estava ali mais com eles. E Jesus então manda anjos, e esses anjos falam assim com seus discípulos: Galileus, por que vocês estão tão tristes, olhando para o céu? Este mesmo Jesus voltará da mesma forma com que vocês estão vendo ele subir. Ele vai voltar, ele está voltando. O que vai acontecer quando Jesus voltar, pastor? Quando Jesus voltar, nós vamos ter um grande julgamento. Quem já leu a Bíblia toda, aí, os 18% aí, conhecem isso. Mas vai ter um grande julgamento. Como é que vai ser esse julgamento? Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele vai separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele vai colocar de um lado ovelha, vai colocar do outro lado o bode. E aqueles que foram considerados bodes vão perguntar: por que eu estou sendo considerado um bode? Não é? Por que eu estou sendo considerado um bode? Ele vai responder o seguinte: olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, nada me deram de beber.
Eu fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Esses são os bodes. O que é isso? Pessoas que não se preocupam com as necessidades dos outros. Pessoas que não se preocupam com a salvação dos outros. O que vai acontecer com eles? A palavra fala, ó, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. E aí as ovelhas vão perguntar, por que nós estamos sendo considerados ovelhas? E ele vai responder, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso, vocês me visitaram. E vai falar com as ovelhas. Recebam como herança o reino dos céus. Não é? Então, bodes, ovelhas. As ovelhas se preocupam com os outros. As ovelhas querem que as pessoas conheçam Jesus. Os bodes não se preocupam com isso. Qual que é o nosso destino final? Mateus 25, 45, 46 fala: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, guarda isso. Jesus está voltando. Bode de um lado, ovelha do outro. Aquele que for ovelha, a glória, a eternidade com o Senhor. Sabia que no mundo morrem 135 mil pessoas por dia? Sabia que aqui no Brasil morrem 13 mil pessoas por dia? Como é que vai ser o destino dessas pessoas? Vão ser bodes ou vão ser ovelhas? Eu queria contar para vocês uma história aí de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi rei da Macedônia. Ele assumiu o reinado muito cedo, com cerca de 19 anos. E o reinado dele também foi muito curto, foi até aos 33 anos. E esse Alexandre resolveu conquistar o mundo. E ele partiu com o exército dele. E quando chegava a um povo, ele virava para o rei e falava assim: rendei-vos e viverás. Resista e morrerás. Se o rei se rendia, ele nomeava um governador e partia para ir para outro país. E aí, se esse país resistisse, ele lançava uma guerra contra aquele país e matava tudo, acabava com aquele país. E acreditem, ele foi só vencendo, fazendo acordo, não é? Até que os 33 anos ele sentiu que ele estava morrendo. E chamou os seus auxiliares mais diretos e falou assim: olha, eu tenho 3 desejos para fazer para vocês. Primeiro desejo, eu quero que o meu caixão seja transportado por médicos. E 10 médicos transportaram o caixão dele. Qual que era o recado dele? Olha, nem os médicos foram capazes de impedir a minha morte. E o segundo desejo, espalhar no caminho do túmulo todos os seus tesouros. Vocês imaginam que deve ter sido quilômetros de tesouros. Qual que é o recado? Olha, eu estou indo embora e tudo que eu ganhei está ficando aqui. Eu não estou levando nada. Terceiro recado, eu quero que minhas mãos fiquem balançando do lado de fora do caixão. Qual o recado? Olha, de mãos vazias eu cheguei nesse mundo. De mãos vazias
eu parto desse mundo. Resumo do que ele queria dizer. Meu amigo, daqui você não leva nada material. Nada, 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 nada. E como é que vai funcionar isso, pastor? Como é que vai ser o final? O livro de Apocalipse conta para nós. O livro de Apocalipse, nós sabemos, foi escrito por João. E Deus levou João ao céu para ele ver o futuro e poder escrever esse livro, para que nós tenhamos conhecimento, nós tenhamos fé e esperança no que está por vir. E ele fala nesse livro, lá em Apocalipse 18, ele fala sobre a queda da Babilônia. Como é que vai terminar o mundo? E ele fala o seguinte, olha, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, e ele vai falando aí um monte de itens, não é? E lá no finalzinho, ele vem e fala, ó, e corpos e almas de seres humanos, não é? O que significa isso? Que os valores do mundo são o ouro, a prata, pedras preciosas, em suma, dinheiro. Esse é o valor do mundo, não é? E em último lugar, ele coloca corpos e almas de seres humanos. Ou seja, as pessoas vão chorar pelas perdas, pelo dinheiro que elas tinham, pelas posses, pelos bens que elas tinham. E o que vai acontecer? O que menos vai importar são as pessoas. Não estou preocupado com as pessoas, estou preocupado com o dinheiro. Mas tem uma boa notícia, que a Nova Jerusalém, aonde as ovelhas irão, o que vai acontecer lá? A muralha era feita de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. A rua principal da cidade era de ouro, João está falando isso. Ouro puro, como vidro transparente. E aí, perceba o seguinte, o valor aqui, o dinheiro. O que não vale, o homem. Lá na eternidade, lá na Nova Jerusalém, qual que é o valor? É o homem. O que não vale nada é o ouro. Por quê? Porque o ouro vai ser piso. Nós vamos pisar nele. Vai valer nada. Vai haver uma inversão de valores. E como é que vai ser essa eternidade? Apocalipse 7:9 fala que uma grande multidão vai ser reunida diante do trono do Cordeiro. Quem que é essa grande multidão? São as ovelhas. Como é que essas ovelhas vão estar? Vão estar de branco, vão estar de palmas nas mãos, vão estar ali diante do trono de Deus. E quem é essa multidão? E o texto em Apocalipse 7 também fala, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses é que vão estar lá. O que é que vai acontecer com eles? Aí é meu versículo preferido na Bíblia, porque ele conta o futuro e me dá muita esperança disso. E esse versículo fala para nós que aquelas pessoas que estiverem lá, aquelas ovelhas, nunca mais vão ter fome. Nunca mais terão sede. Não vai afligir a elas o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Já pensou? Você estar toda a eternidade num lugar que você não tem fome, não tem sede, não tem calor,
e o próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, esse é o paraíso. Esse é o local que está aguardando as ovelhas. Este é o lugar que eu quero estar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu vou ler de novo esse texto. Imagine você lá nesse lugar. Imagine nesse lugar, comece a olhar para o lado, né, no seu sonho aí, fechando seus olhos, comece a olhar para o lado, comece a enxergar pessoas do seu lado ali também, não é? Então feche seus olhos e imagine-se lá. Nunca mais vão ter fome, nunca mais vão ter sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Abra seus olhos aí. Você conseguiu se enxergar nesse lugar? Conseguiu? Conseguiu ver, enxergar isso? Eu consigo. Mas aí eu quero te contar uma coisa. A hora que eu fecho meus olhos e imagino esse lugar, eu estou olhando ali, ó, o carequinho aqui sou eu, ó, eu estou lá. Eu estou lá, eu tenho certeza que eu estou lá. Não é? Mas aí eu começo a observar mais o quadro e viro, ó, a minha esposa está aqui, ó. As minhas duas filhas estão aqui. Os meus genros estão aqui. A minha irmã está aqui. O meu cunhado está aqui. Muitos dos meus amigos estão aqui. Você consegue enxergar essas pessoas lá com você? Consegue? Porque eu queria te contar uma coisa. Vai ser uma maravilha a gente passar a eternidade nos braços do Senhor lá. Mas vai ser a frustração maior da nossa vida se nós olharmos para o lado. Cadê meu pai? Cadê o meu irmão? Cadê o meu filho? Cadê os meus amigos? Vai ser muito frustrante. Por isso eu queria te despertar aqui nessa noite e te informar que você pode fazer diferença na vida eterna de uma pessoa. Como? Se comportando como uma ovelha, se preocupando com as pessoas que estão lá fora, levando o evangelho para aquelas pessoas que estão lá fora. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para o lado, vai ver sua família. Vai olhar para o lado, vai ver seus vizinhos. Vai olhar para o lado, vai ver as pessoas com as quais você se relaciona. Deus está esperando isso de você. O sonho de Deus é que nenhum se perca. Mas isso só vai ser concretizado se você trabalhar como ovelha. Trabalhar levando a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. Não é? Como posso ser salvo? Como é que eu posso estar lá na eternidade, na glória do Senhor? É muito simples. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O outro texto fala para nós assim, olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, se você crê e ainda não batizou, procure seu pastor e fala, eu quero batizar. Tá certo? Porque tem um versículo aqui que fala que quem crê e for batizado vai ser salvo. Não é? Vai ser salvo. A Bíblia deixou as coisas muito fáceis para nós. Não é? Como é que nós podemos ser salvos? E Romanos 10:9 fala tão claro para a gente, fala assim, olha, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que simplicidade. Nós temos que invocar, nós temos que
dizer que Jesus é nosso Salvador. E aí eu queria contar uma pequena história para vocês. Eu me converti com 46 anos, gente. Pela graça, pela misericórdia de Deus, católico, e a missa toda semana, comungava, mas nunca tinha aberto a Bíblia. Nunca. Um amigo me chama e me leva numa célula. Eu cheguei na célula, abri a Bíblia pela primeira vez e a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso aconteceu comigo, porque eu achava que esse negócio de ler a Bíblia era função do padre. E eu não tinha que me preocupar com isso. E eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. E li a Bíblia toda. E a hora que eu cheguei num tal de Mateus 28, 19 lá, que fala que nós devemos ir, levar o Evangelho, devemos apresentar o Evangelho para as pessoas, devemos ensinar as pessoas a obedecer tudo que está ali no Evangelho. Eu virei e caiu a ficha. Falei, opa, esse negócio não é com o pastor, esse negócio é comigo, que sou crente agora. Então quem leva o Evangelho para as pessoas sou eu. Eu não tenho que ficar esperando o pastor fazer isso, não é? E com isso a ficha caiu. Menos de um ano depois que eu me converti, eu já tinha uma célula, porque eu identifiquei que a célula é o melhor lugar para eu levar meus amigos, meus parentes. Porque em uma casa as pessoas não vão recusar o convite. Às vezes você chama para vir no templo, recusa. E aí, líder de célula, supervisor, coordenador, não é? E a minha esposa, ela se converteu 12 anos antes de mim. 12 anos. Eu fui resistente 12 anos. Apesar da conversão delas, Deus ter feito um milagre na vida dela, eu presenciei o milagre, mas eu fui resistente. E nesses 12 anos, ela orou tanto por mim, que eu virei pastor. Não é? Orou 12 anos, gente. E orou tanto que eu virei pastor. Mas logo depois que eu me converti, que eu abri a minha célula, aconteceu um fato muito marcante na minha vida. Meu pai, com 71 anos de idade, ele foi acometido de uma doença, foi hospitalizado, ficou 3 semanas no hospital e faleceu. 3 semanas depois. Eu vou te contar que foi o dia mais triste da minha vida. Por quê? Porque eu sabia que o meu pai não tinha entregue sua vida para Jesus. Ele de vez em quando ia na minha célula, de vez em quando eu levava ele no culto, mas ele não tinha feito ainda uma opção por Jesus. E eu sabia que ele ia ser considerado um bode. E eu sabia que ele não ia estar lá na glória da eternidade do Senhor. E aquilo me deixou muito frustrado. Aquilo me deixou muito triste. Aquilo me deixou muito deprimido. E passou um dia, você acha que melhorou? Piorou. 2 dias, 3 dias, uma semana. E eu ficava assim me cobrando. Por que eu não fiz alguma coisa mais? Por que eu não insisti mais? Mas o leite, quando é derramado, ele não volta para vasilha. Não é? E fiquei muito triste com aquilo. E aí, 3 semanas depois, eu vou num culto na nossa igreja. Uma senhora me procura e fala comigo o seguinte: Wagner, na tarde que o seu pai faleceu, eu fui lá no hospital fazer uma visita para ele. Essas pessoas que vão visitar pessoas doentes e tudo. Passei a tarde lá com ele, conversei muito com ele, falei muito de Jesus para ele. E eu fiz um apelo para ele. E ele aceitou Jesus comigo. Eu arrepio todas as vezes que eu conto isso. Não é? Sabe por quê? Aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que estava morto está vivo hoje.
Aquele que estava separado, está na glória, na eternidade com o Senhor. E eu, meu amigo, depois desse dia, eu falei, eu não perco mais tempo não. Não é? Eu não perco mais tempo não. Eu estou aqui no Rio desde sexta-feira à noite. Eu já preguei 8 vezes aqui, sextas, sábado e domingo. 8 vezes, fiz 8 pregações. Por quê? Porque eu preciso levar o Evangelho para as pessoas. Eu preciso levar o conhecimento de Jesus para as pessoas. Eu preciso dar a opção das pessoas aceitarem Jesus como seu Salvador. É por isso que eu faço isso, porque eu sei que Deus não quer que nenhum se perca. Nenhum. Foi esse sentimento que tomou posse da minha igreja, de paixão pelo perdido. Por isso a minha igreja hoje tem quase 2.000 células. A minha igreja hoje alcançou 13.000 pessoas para Jesus. Porque nós temos um grupo de pessoas lá apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. E eu queria te convidar, eu gosto muito de fazer isso. Eu já fiz essa oração uma vez, mas eu gosto de fazer ela muitas vezes. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de confessar Jesus como meu Salvador. Eu queria que, se você realmente tem no seu coração que Jesus é o nosso Salvador, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Pode falar em voz bem alta. Senhor Deus, eu confesso da minha boca que Jesus é Senhor. Jesus é Filho de Deus. Eu creio no meu coração que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos para me salvar. Me livra do pecado. Entra no meu coração, porque eu quero alcançar a glória e a eternidade do Senhor. Olha a simplicidade. Uma oração dessa faz com que Jesus abra as portas do céu para nós. Faz com que Jesus passe a ser Senhor da nossa vida. Uma simples oração que a gente tem que repetir, fazer isso lá na nossa célula, quando você tiver a oportunidade. Eu queria perguntar aqui, hoje tem muitas células aqui. Alguma pessoa que fez essa oração pela primeira vez? Quem fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão para mim. Um senhor levantou, o outro senhor levantou, outra senhora, outro rapaz, a outra moça, outra moça. Posso pedir uma coisa para vocês? Eu posso fazer uma outra oração para vocês aqui na frente? Posso fazer? Então eu queria te pedir para vir aqui à frente. Eu quero fazer uma outra oração. Eu quero te apresentar para o Senhor como pessoa que está fazendo uma opção para levar uma vida com Jesus. Quem levantou aí no fundo? Vem aqui que essa é a oportunidade. Deus está dando essa oportunidade para vocês hoje. Deus está dando uma grande oportunidade para que vocês possam entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Quem mais? Teve umas moças aí que levantaram aí. Não fica com vergonha não, vem cá. Se você não vier aqui, eu vou até você. Não é? Pode vir aqui, sem medo. Não. Eu só quero fazer mais uma oração com você. Traz ela aqui, traz ela, vem aqui. Meu amado, você que está pensando ainda se vem ou se não vem, Deus está te dando essa oportunidade hoje. A coisa mais importante que nós estamos fazendo nesse culto é esse momento. Porque a palavra de Deus fala que mais vale um pecador que se arrepende
do que 99 ovelhas que não precisam se arrepender. Deus está te dando essa oportunidade nessa noite. Por isso eu quero te convidar. Vem aqui para que você possa, a partir dessa oração que você fez, com todo o seu coração, poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para te dar. Senhor, nós queremos apresentar aqui, Pai, essas pessoas que hoje estão fazendo, Pai, uma decisão, estão aceitando o Senhor como Salvador, Pai. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. Essa igreja tão viva, tão alegre, Pai. Hoje eu tenho certeza que vai estar se alegrando muito mais. Vai estar se alegrando porque novas vidas estão aqui, Pai, entrando no seu reino, Pai. E eu te peço, Pai, que essas pessoas recebam, Pai, o Espírito Santo aí no coração delas, Pai. Que o Espírito Santo possa acompanhá-las, Pai, para que essa mesma alegria que eles estão sentindo aqui nesse culto hoje, possa também fazer parte da vida deles, Pai. E eu te peço, Senhor, que eles possam conhecer, que eles tenham fome pela sua palavra, Pai. Que eles possam se aproximar cada vez mais do caráter de Jesus, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Abençoa cada vida, abençoa cada pessoa, e que eles possam, Pai, herdar o reino dos céus. É em nome de Jesus. Eu queria que vocês virassem para lá, e o que a igreja vai fazer com eles? O que você vai fazer com essa festa que está acontecendo aqui? Hein? Vamos bater palma para eles, ó. Amém? Amém. Deus te abençoe. Você que aceitou Jesus aí, não é? Você que aceitou Jesus, vai alguém te procurar aí, alguém de uma célula, participe de uma célula, porque é lá na célula que você vai conhecer mais a palavra de Deus, vai se aproximar cada vez mais de Deus. Muito bem. O pessoal já subiu ali, mas não terminou não, porque geralmente a gente faz apelo e terminou. Agora o apelo é para quem ficou sentado. Tá certo? Ainda tem o seu apelo aí que ficou sentado. E aí eu queria te contar que Deus tem 3 perguntas para fazer para você, que está sentado. Não é? Deus tem, a primeira pergunta está em Gênesis 3:9. Qual que é o contexto? O contexto de Gênesis 3:9 é a história do pecado. É a história de Adão e Eva. Deus sentava com Adão todos os dias no banquinho lá no jardim do Éden. E um belo dia, Adão não aparece. Matou o encontro. E Deus sabia o que tinha acontecido, mas fez a pergunta para Adão: Adão, aonde está você? Por que Deus fez essa pergunta? Porque Deus sabia que Adão estava em pecado. E Deus, nessa noite aqui, quer perguntar para vocês, meus amados, aonde estão vocês? Sabe por quê? Você pode estar sentado no banco, na cadeira aí, pode estar assistindo o culto, pode ter louvado o Senhor, mas pode estar afastado de Deus, pode estar sem comunhão com Deus, pode estar sem relacionamento com Deus. Então Deus quer te perguntar nessa noite, meus amados, aonde estão vocês? A segunda pergunta está um pouquinho à frente, em Gênesis 4:9. Em Gênesis 4:9, o contexto é Caim e Abel. Caim acaba de matar Abel. E Deus faz a seguinte pergunta no texto: Caim, aonde está o seu irmão? E Caim responde: não sei. Serei eu, porventura, responsável pelo meu irmão? Deus quer te perguntar nessa noite:
Meus amados, aonde estão os seus irmãos? E Deus quer te contar uma coisa. Você, sim, é responsável pelos seus irmãos. Deus não quer você ouvir você dizer, não sei, serei eu, porventura, responsável por essas pessoas que estão lá fora, pelos meus irmãos? Deus quer te contar que você, sim, é responsável por essas pessoas. Qual que é a visão que nós temos que ter? Como é que a gente deve enxergar a igreja viva? A igreja viva tem que ser uma igreja que a visão dela vai ser alcançar Vila Valqueire e o Rio de Janeiro para Jesus. Creia nisso. Essa multidão de líderes que está aqui, se começarem a frequentar uma célula, começarem a ser líder de célula, rapidinho nós vamos alcançar essa região para Jesus. Aconteceu com a minha igreja. Hoje nós somos 2.000 células. Hoje nós somos 13.000 pessoas. Vocês acham que nós paramos aí? Estamos caminhando para ter 30. E Deus já nos deu por promessa 10% de Belo Horizonte. 200.000 pessoas. Nós estamos caminhando nessa direção. Nós temos que sonhar grande. Nós temos que nos envolver na obra. E a última pergunta está no grande chamado de Isaías, não é? Que Deus pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Imediatamente Isaías se levanta e fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a pergunta de Deus para você nessa noite, pergunta final, é: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem entendeu que você é responsável pelo seu irmão, que você é que vai levar o evangelho para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas do seu relacionamento. Quem entendeu? Quem entendeu, fica de pé, que eu quero orar por você para a gente terminar o culto. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Agradecemos pela alegria dessa igreja, Pai. Uma igreja viva, uma igreja dinâmica, Pai. Uma igreja que vive debaixo do seu evangelho, Pai. E nós te pedimos, Pai, eu quero te pedir uma única coisa aqui. Derrama uma unção preciosa de compaixão, Pai, sobre essa igreja, sobre cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que todos que estão aqui vão se preocupar em alcançar suas famílias, alcançar seus amigos, alcançar seus vizinhos. E eu tenho certeza, Pai, que nós vamos fazer a nossa parte para cumprir o seu sonho de que nenhum se perca. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, derrama uma unção de multiplicação, uma unção de compaixão pelo perdido, Pai. Oh, Senhor, como essa igreja tem todo o potencial para fazer isso, Pai. Essas pessoas são alegres, Pai. Essas pessoas conhecem Jesus, elas são verdadeiros cristãos, Pai. Então, queremos trabalhar, Pai. Queremos cumprir a grande ordem que o Senhor nos deu de irmos e fazermos discípulos. Em nome de Jesus, abençoa a igreja viva, abençoa seus líderes, abençoa os seus membros, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amém mesmo? Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar, fechar essa festa tão linda, depois dessa palavra desafiadora, dessa palavra... Parece até que o pastor Wagner ouviu a mensagem de manhã, né? Parece até que a gente preparou as mensagens juntos. Até textos que eu usei de manhã, ele usou de noite, porque Deus está falando conosco. Que Ele quer que a gente vá para Jesus e leve Jesus para as pessoas. Irmãos, nós somos os homens e as mulheres que Deus vai usar para transformar a Vila Valqueire, para transformar o Rio de Janeiro.
Creia nisso e assuma esse compromisso. Juventude, vocês estão felizes de estar aqui, não estão? Foi bom estar junto, estar alegre? Quero dizer para vocês, eu quero que o culto, especialmente os nossos cultos da noite, sejam inundados pela Holy Wave. Só depende de vocês. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Vamos cantar uma canção para a gente finalizar. Antes disso, eu quero só perguntar o seguinte, que eu perguntei pela manhã e não perguntei agora à noite. Quem leu a Bíblia toda esse ano? Quem leu a Bíblia toda esse ano? Levanta a mão aí bem alto. Fica com a mão levantada. Você vai receber um cartão aí da equipe para você guardar de lembrança. Quem leu a Bíblia toda esse ano? Fica com a mão levantada aí bem alto. Tem alguém que levantou aqui, baixou? O que houve? Ficou na dúvida se leu, se não leu? Né? Quem leu? Mais alguém leu a Bíblia toda esse ano? Levanta a mão. De manhã a gente já entregou para uma turma que recebeu. Hoje é o dia da Bíblia, nós celebramos e encerramos. E eu quero desafiar a igreja. Leia a Bíblia toda nesse próximo ano. Vamos juntos ler a Bíblia toda esse próximo ano. Quem aqui da igreja faz parte desses 18% que o pastor Wagner falou e já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Levanta a mão aí. Olha que coisa linda, coisa linda. Então eu quero desafiar você a ler de novo. Amém? Vamos ler mais uma vez, vamos ler juntos. E no dia da Bíblia ano que vem, a grande maioria vai ter lido a Bíblia toda. Vamos cantar uma canção.
Amém, querido? Esse é o nosso Senhor, o Cristo, um vencedor, que está comigo, está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode sentar. Nós estamos terminando. Eu quero agradecer ao pastor Wagner mais uma vez, ter estado conosco aqui esse final de semana. Que Deus o abençoe. Leve o abraço da nossa igreja lá para o pastor Paulo, para a equipe pastoral da Central. Que Deus continue abençoando essa igreja. E você, querido, você tem a possibilidade de fazer até 5 coisas agora ao terminar o culto. Eu quero dizer para você, e aí nós vamos encerrar. Primeira é sair daqui dando um abraço bem apertado em muita gente, vivendo essa comunhão gostosa, essa festa linda. Segundo, ao chegar no pé da escada, marcar que dia você vai vir assistir um musical de Natal, no sábado 21 ou no domingo 22. Terceiro, parar no stand da nossa livraria, nossa livrariazinha ali, e se você está precisando, você pode adquirir a camiseta do Viva Natal, para a ação da sua célula, para as atividades que as células vão estar fazendo, tá certo? Você pode parar no outro stand e adquirir o seu ingresso para o cinema, para a gente lotar aquela sessão de cinema. E por último, você para na cantina e come. Me falaram que tem um sanduíche de pernil com abacaxi hoje. Esse negócio deve estar bom, hein? Esse negócio deve estar gostoso. Tá certo? Então, até 5 coisas bacanas para você fazer agora que nós estamos terminando. Olha para mim por um instante. Olha aqui para mim por um instante. Que o amor de Deus, meu querido, o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu setor, sobre a sua célula, sobre a Holy Wave, hoje e para todo sempre. Siga em paz, querido, em nome de Jesus. Amém?